Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Atos capítulo 12, começando no versículo de número 1. Isso aqui, na realidade, é o que acontece nos dias de hoje. Aconteceu lá, mas continua acontecendo nos dias de hoje. Acharam? Amém? Porque aquele mesmo, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, a festa dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com as suas cadeias, e os guardas diante da porta o guardavam na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Amém, Jesus? Continua acontecendo isso do mesmo jeito, da mesma forma. Esse Herodes, que era neto do grande Herodes, que reinou, que foi tomar conta lá para o lado da Palestina, ele chegou ali para ganhar uma moralzinha, e ele pegou alguns cristãos e ele começou a fazer algumas barbaridades. E entre elas estava o Pedro, nas barbaridades, para poder agradar os chefes dos maiorais dos judeus da época. O que ele faz? Ele pega o Pedro, no versículo de número 4, havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Essa prisão, irmãos, ela não deixou de existir. Ela continua existindo até hoje, certo? Bom, Pedro era um homem de Deus, mas ele foi levado à prisão. Você pode ser homem de Deus, você pode ser mulher de Deus, você pode ser dedicado a Deus, mas sempre Satanás, ele vai tentar de alguma maneira colocar você numa prisão. E às vezes, alguns aqui estão sendo tentados, e às vezes alguns aqui já estão até sofrendo a consequência da tentação, certo? Que ele vem tentar te colocar de todas as maneiras. E o que o Herodes fez? Pegou Pedro, entregou aí na mão de 40 soldados e disse: guarde o Pedro. Às vezes, irmãos, devido a algumas adversidades, você começa a prestar atenção, e você faz uma ligação dessa passagem com a tua vida. Às vezes você está diante de um problema,
diante de uma adversidade, diante de uma extrema necessidade, que você diz: olha, não tem como. Se nós pudéssemos ver um filme do que aconteceu lá com Pedro aqui agora, seria olhar e iria dizer o seguinte: olha, não tem como Pedro escapar dessa. E às vezes você está em certas situações que o diabo tenta te mostrar que não tem como você escapar dessa. Ele tenta mostrar para você que essa é a pior de todas as situações que você já enfrentou ou passou na tua vida. E na verdade não é, meu irmão. Mas pastor, e se for? Você tem que colocar um propósito no coração. Algo que você tem que saber: Deus está acima de qualquer prisão, Deus está acima de qualquer adversidade, Deus está acima de qualquer necessidade. Amém, Jesus? Vem a prisão financeira, vem a prisão na família, vem a prisão na sua saúde. Ele tenta colocar um filho seu, um parente seu, um familiar, de alguma maneira, encarcerado, que às vezes o problema não é nem com você diretamente, mas é com alguém que você tem como uma pessoa querida sua, e você, querendo ou não querendo, acaba sofrendo por tabela, certo? Querendo ou não, você sente ali as dores por tabela, e ele tenta de alguma maneira te colocar na prisão, irmãos. Olha o que diz o versículo 4: havendo já o que, irmãos? Eu não ouvi, igreja. Prendido. Ele já estava o que? Preso. O encerrou na prisão, colocou lá dentro, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que aconteceu? Pedro, pois, era guardado aonde? Na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? A Deus. A grande libertação está aqui, ó. A igreja fazia o que por Pedro, irmãos? Eu não ouvi, mais alto. Engano seu. Contínua oração. A igreja fazia o que por ele, irmãos? Contínua oração. Antes da palavra oração vem a palavra contínua. E eu já te falei aqui por inúmeras vezes dentro da igreja, tá? Você fez uma oração, não deu? Faz a segunda. Não deu, faz a terceira. Não, mas não deu, faz a quarta. Não deu, faz a quinta, a centésima, a milésima, entendeu? Sei lá que número. Mas não interessa, você não pode parar de orar enquanto você não ver a bênção de Deus realizada na sua vida. A igreja não foi lá, e obviamente o Pedro deveria estar orando, porque ele era homem de Deus. A igreja não foi lá e fez uma única oração. O Pedro entrou lá na prisão e disse: está amarrado toda a ação do capeta, e acabou. Não, era contínua oração, irmãos. A oração, ela tem que ter uma continuação. Tem pessoas que vêm na igreja, ora uma vez, 2, 3, 10. Eu estou cansado, eu desisti, eu não quero mais. Pastor, não tem mais jeito aquilo ali. O que não tem jeito para Deus, irmãos? Hein? Quando Daniel propôs no coração em orar, o anjo chegou a ele, quando veio trazer a resposta, disse para ele: olha, Daniel, eu vim pela multidão das tuas palavras. Tem uma tradução da minha Bíblia que diz assim: eu vim pela multidão das suas palavras. O que é isso? Oração contínua. Ele ficou 21 dias orando ali, irmãos. E às vezes eu não sei se o problema que está na tua vida vai demorar 21, 51, 101, 1001, 10 milhões e 1, eu não sei. Mas você não tem que se apegar a isso. Você tem que se apegar ao seguinte: se eu parar de orar, eu vou perder a direção. Você tem que ter no teu coração o seguinte: bom, eu estou diante de uma adversidade, estou. O Pedro estava diante de uma prisão, 40 soldados o guardando, ele estava deitado lá no chão, todo amarrado, acorrentado, 2 soldados para o lado de fora do cárcere, e ele estava ali, meu irmão. Qual outra solução
tinha para ele. Alguém tem alguma ideia ou não? Não? Então diga nenhuma. Se você está diante de um problema, qual outra solução tem na tua vida se não for Deus fazendo por você? Então você não vai perder nada em orar, você só vai ganhar. Amém, Jesus? Ele tinha alguma coisa? Não tinha. Bom, ele poderia escapar pelo tijolinho que ele ia arrancar? Não tinha como. Alguém saiu e deixou a grade aberta, ele sai correndo? Não tinha como. Não tinha como, irmãos. Ele estava dentro de uma prisão, todo amarrado, entendeu? Amarrado, acorrentado, nessa prisão fechada por uma grade. Do lado de cada grade tinha 2 soldados, certo? Do lado, fora dos 2 soldados, tinha mais 40 guardando Pedro. E se ele saísse correndo, ainda tinha um portão de ferro e mais soldados lá. Não tinha como. Às vezes você se encontra diante de uma adversidade que aparentemente não tem como. Não tem jeito, isso aqui não dá. Não, tem jeito, irmãos. Quando você está no meio de um problema, eu já falei isso aqui na igreja por várias vezes, e que você vê lá, né, você está numa escuridão danada, lá não sei quantos quilômetros de você vê lá uma pequena luzinha acesa. A hora que você vê essa luzinha, você já pode começar a dizer: Senhor, obrigado, eu já passei, eu já venci esse mal. Mas por quê, pastor? Porque o que começa a boa obra não para no meio do caminho, ele termina a boa obra que ele começou a fazer. Digam graças a Deus. Ele vai até o fim, o Senhor, irmãos. O Pedro estava aqui, olha. Pedro, pois, versículo 5, era guardado na prisão. Ele estava sendo guardado. Sobre a ordem de quem? De Herodes. Quem era o doido que ia deixar o Pedro sair, irmãos? Quem era o maluco de não guardar o Pedro? Quem era o insano de abrir a porta lá, de soltar ele e falar: vai embora, Pedro? Jamais, perderia a própria vida. Quando Satanás dá uma ordem para algum demônio vir te tentar, meu irmão, ele gruda em você, ele cola em você. Ele quer a tua vida, ele quer pessoas do teu lar, da tua família. Ele quer causar, ele quer levar à destruição. E aí a pessoa para e diz: bom, isso aqui é caso perdido, isso aqui não tem mais jeito, desse jeito aqui não dá mais, eu não sei mais o que eu faço. Pedro talvez estava com esse mesmo pensamento: eu estou preso, eu isso, eu aquilo, mas havia constante oração por ele, irmãos. Amém, Jesus? Versículo 6, quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava lá, todo lá, preso, sem saber qual seria a saída dele. Versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro de um lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Amém? Quem é que veio visitar o Pedro, irmãos? O anjo libertou Pedro? Sim ou não? Não, fui eu. Não foi ele, fui eu. Eu fui lá na hora, tirei, abri e o Pedro saiu junto comigo. Libertou ou não libertou, irmãos? Pois é. E por que o anjo libertou Pedro? É uma pergunta muito difícil, requer muitos anos de estudo, concentração total, 24 horas por dia, para responder uma pergunta que eu acabei de te fazer. Por que o anjo libertou o Pedro, irmãos? Porque faziam-se orações contínuas. Sabe aquele filho viciado? Sabe aquele marido viciado? Sabe aquela pessoa que está doente, desenganada pela medicina? Sabe aquele problema que veio, que você não sabe qual é o fundamento daquilo? Sabe aquela adversidade? Aquilo vai ter uma resposta, e uma resposta positiva se continuamente
você ficar fazendo as orações. O enfermo é curado, o viciado muda de vida, a tua vida muda de história e muda para melhor, o rumo da tua casa e da tua família vai mudar e vai mudar para melhor, tudo muda, mas depende de você se dedicar, irmãos. O anjo veio. O que o anjo fez aqui? 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Mas por que ele sobreveio? Porque eram feitas, vamos tentar de novo. Porque eram feitas contínuas orações. Sabe aquele problema familiar? Sabe aquele problema financeiro que está difícil, que não destrava, que não desamarra? São contínuas orações. O diabo está tentando te colocar de alguma maneira na prisão. Conseguiu, será, pastor? Provavelmente ainda não. Ele está tentando. Só que a tentação dele é para matar, é para roubar e é para destruir. O anjo sobreveio. E o que o anjo fez? Resplandeceu uma luz, aonde, irmãos? Na prisão. Às vezes, estão lembrados que eu te falei? Você está no meio de uma adversidade. Lá no final, a 300 quilômetros, você vê uma luzinha acesa. Você já pode agradecer a Deus. Porque quando Deus entra na situação, quando a luz vem, automaticamente acabam-se as trevas. Não importa, pastor, mas o problema é pequenininho, é minúsculozinho. Não importa, é problema. Leva o nome de problema. Leva, então é maligno. E o que é do mal é trevas, é destruição. Quando o Espírito de Deus vem, irmãos, ele vem e traz a luz. Foi o que ele fez. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa ela está tão baqueada com aquilo, ela está tão perturbada com aquela adversidade, ela está tão ofendida com aquele mal que ela está passando, que ela não consegue, nem se a luz brilhar lá no fundo, ela não consegue enxergar a luz. Tem pessoas que pela adversidade que ela enfrenta, irmãos, às vezes pelo sofrimento que ela está passando, entendeu? Que às vezes é tão grande, mas chega a ser tão grande, que ela não consegue ver o socorro do Senhor. E o Pedro tinha que ver o socorro do Senhor. Por quê, pastor? Porque se ele não conseguisse enxergar ali, nada o anjo poderia fazer por ele, nada o Espírito de Deus poderia fazer por ele. Por quê? Porque cada vez que eu deixo de enxergar o socorro de Deus na minha vida, eu automaticamente estou duvidando de Deus, irmãos. E quando eu duvido, Deus para. Deus não pode continuar fazendo se eu estou duvidando. Ele vem e traz a luz. Pedro enxergou, o que aconteceu? Resplandeceu a luz e tocando Pedro ao lado, o despertou dizendo. A pessoa tem que ser despertada na vida, irmãos. Foi o que eu te falei. Tem solução? Pelos olhos do homem não tem. Tem como resolver isso aqui? Humanamente não tem. Não tem. O que eu perco em orar, irmãos? O que a igreja perdeu em fazer contínuas orações por Pedro? O que você vai perder em fazer contínuas orações por aquele seu parente que está desenganado pela medicina? O que você vai perder na tua vida por fazer contínuas orações pela tua família e pelo teu casamento? Já está tudo estrambelhado mesmo, irmãos. Aos teus olhos já não tem nem condições mais, certo? Você não tem mais o que perder. Vamos colocar nesse ponto. O que vier agora para a tua vida é lucro. Então busque em Deus o lucro. Não vai buscar na tua solução, porque em você não existe solução. No ser humano não tem o que ser. Bom, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, meu irmão, é nada. É absolutamente nada em comparação ao que o Espírito Santo pode fazer por mim. Amém, Jesus? Ele tinha que ser despertado. Tem irmãos aí precisando ser despertados, irmãos. Não consegue ver a bênção de Deus. Aí vem aquela ladainha chata, enjoada,
de sempre, né? Estou indo na igreja, pastor, estou vindo aqui, já fiz a corrente não sei do que, a corrente não sei. Então para com esse negócio de corrente, pega a tua vida e dê ela para Jesus. Para de fazer corrente e comece a acreditar um pouco mais na salvação do Espírito de Deus em questão à sua vida. Amém, Jesus? Ah, eu fui, não resolveu. Eu não entendo como que alguém... outro dia eu estava até conversando com alguns pastores, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu não entendo como alguém, uma pessoa, certo? Faz tudo certo e a vida dela dá toda errada. Não dá para entender um negócio desse. Pastor, eu estou colocando em prática tudo que está na palavra de Deus, e a vida está uma porcaria. Não dá para entender isso, não existe isso. Vai mal quando você faz tudo o contrário. Você já ouviu várias pregações a respeito disso. Vai mal quando você não se dedica. Vai mal quando você não se dá verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Aí vai mal. Mas se eu estiver fazendo o que Deus quer que seja feito, tá? O socorro do Senhor virá. A igreja, podia alguém entrar lá e falar, não, vem cá. Não podia. Era a palavra do Herodes. Teria algum maioral dos judeus, ainda que ele quisesse chegar lá e falar, solte o Pedro? Não teria como fazer isso. Qual era o recurso da igreja? Deus. Qual era o recurso de Pedro? Deus. O que é que eles fizeram? O correto. O que aconteceu? A bênção de Deus. Ela sempre vem, irmãos. Quando eu faço o que é certo, quando eu faço o que é correto, a bênção de Deus vem. O anjo veio, trouxe a ele a luz, despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Você sabe o que o anjo fez aqui? Não deu tempo nem do Pedro pensar, meu irmão. Tanto é que aqui ele mesmo disse que ele parecia que estava numa visão. Quando ele estava ali, ele deveria estar pensando o seguinte, eu estou sonhando, eu estou amarrado aqui ainda, né? Na prisão, eu dormi, peguei no sono, estou sonhando, está acontecendo alguma coisa. Mas o anjo disse, vem cá e me siga. O que o ser humano precisa fazer, irmãos, é seguir a palavra de Deus. É seguir. O que tem melhor na tua vida do que o Espírito Santo de Deus? Que é melhor para você além do Espírito Santo? Então siga a palavra de Deus. O anjo despertou e disse, siga-me. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, versículo 8. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as tuas costas, as costas a tua capa e segue-me. E vem embora, Pedro. Estou te trazendo a libertação. Tem irmãos que param, que nem o Pedro. Pedro, ele diz aqui, olha, cadê? Versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu, e tendo saído, percorreram a rua, e Pedro, tornando a si, disse, agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o anjo. Isso aqui já deve ter acontecido com a maioria de vocês. A pessoa está orando a Deus, Deus, eu preciso da bênção tal, daquela bênção, e da bênção tal, e essa bênção, e não sei o que, Deus, eu quero a bênção e tal. De repente, a bênção vem, a pessoa para e diz, não acredito. Mas se não acredita, por que você estava orando então? Estranho isso, né? Você não acredita, por que você foi buscar Deus? Pastor, mas é que é tão assim? Pois é, as coisas de Deus são boas por isso. Deus, ele sabe fazer a surpresa certa. Amém, Jesus? O anjo foi lá, trouxe a libertação e falou, me segue agora. Em outras palavras, Pedro, volta a si, porque você está liberto. Acabou, continua a tua caminhada. Sai no portão, abre-se o portão sozinho. Quando eles entram na rua, diz aqui, olha, logo versículo 10, e logo o anjo se apartou dele. Não, mas o anjo deixou o pastor, mas ele já estava livre, irmãos. Por isso que é extremamente importante você não parar, não interromper as suas orações diante de uma adversidade.
Ah, estou cansado de sofrer. Se continuar assim vai ficar pior. Vai ficar pior. O cristão, ele tem que ser audacioso, meu irmão. O cristão, ele tem que ser intrépido. Ele tem que ter cabeça erguida. Ele tem que ser, no sentido lato da palavra, homem verdadeiramente, porque covarde não cabe, não existe lugar para covardes no evangelho. O covarde fica de fora, só vence aqueles que levantam a cabeça e que seguem ao Senhor. Amém, Jesus? Caso contrário, não existe, meu irmão. Ah, eu vou ver o que pode ser feito por mim. Tudo pode ser feito por você, depende de você, depende da sua participação, depende de você pagar o preço verdadeiramente que tem que ser pago. Tudo pode ser feito por você, pelo teu lar, pela tua família e por toda a tua vida, mas depende exclusivamente de você. A pessoa, na hora que ela deveria estar lá buscando a Deus, ela está lá do outro lado desistindo. A hora que ela deveria estar lá realmente ali, Deus, é isso. Não, ela está lá dizendo, não, para mim não tem mais jeito. O que você quer que Deus faça por você? Hein? Se Pedro tivesse parado diante do anjo, não, isso aqui não é real, isso aqui não existe. Anjo, o que eles vão falar? Meu irmão, Davi, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice o que, irmãos? Transborda. Estava lá os soldados, o anjo foi e o Pedro foi atrás, e os soldados, um dia eu vou saber, quando eu chegar lá na eternidade, eu vou perguntar, eu quero saber dos soldados, o que aconteceu com aquele monte de soldado? O que virou? Eles ficaram cegos na hora? O que aconteceu com eles? Eu preciso saber o que aconteceu. O Davi, ele disse ainda que eu andasse lá no inferno, meu irmão. Entendeu? Ainda que eu estivesse lá esbarrando em capeta daqui, em capeta de lá, mal algum iria me acontecer, porque o Senhor está comigo, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra de todo mal em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Pedro aqui no versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meu irmão, tem gente que espera, quase assim, aplaudindo o seu fracasso. Tem gente que deve estar esperando a derrota da tua vida. O judeu lá, o maioral, esperava isso. Queria ver a desgraça. E se dizia homem de Deus como Pedro. Tem gente que para eles, a derrota, o seu fracasso, a desgraça, o teu sofrimento, as tuas adversidades e necessidades, para alguns vai ser alegria, meu irmão. Não dê esse gostinho, não. Amém, Jesus? Una-se ao Espírito de Deus. Tem gente que está doidinho para ver você tombar financeiramente, para ver a tua vida lá na lama, que aí ela vai dizer o seguinte, eu te avisei, eu te falei, você não me deu ouvidos. Não dê esse gostinho não, meu irmão. Entendeu? Tem pessoas que estão querendo ver você no buraco, ou pelo menos de pendurado. Se tiver de pendurado, ela vai lá e ainda dá um pisãozinho nos teus dedos, para você se afundar mais, porque isso para elas vai ser realização. Não dê esse gosto não, irmãos. Olhe pelo Espírito, olhe para o Espírito de Deus, olhe para a palavra de Deus. O Pedro, ele disse, agora eu sei que Deus enviou o anjo para me livrar da mão de Herodes. Deus te livra da mão de quem for, meu irmão. Não tem capeta no inferno, não tem pessoas que se levantem contra você. Ah, pastor, eu ainda falei aqui essa semana, pastor é um tremendo de um gigante. Deus é maior do que o maior gigante que porventura esteja tentando contra a sua vida. Tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que têm inveja de você, tem pessoas que querem ver você fracassar dia após dia. Para elas vai ser uma realização, entendeu? Não dê esse gosto,
nem a outros, e muito menos ao inferno, meu irmão. Se você tem que dar gostos, dê gostos para o Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. Ele sim merece. Ele sim, meu irmão, tem que ter e sentir verdadeiramente alegria na tua existência. O ser humano, ele quer, ainda falei domingo passado, eu quero que Deus realize os meus sonhos. Eu acho que alguns ainda não entenderam a proposta do Evangelho. Deus não está aí para realizar os teus sonhos. Deus está aí para realizar o sonho dele através da tua vida. É diferente. E é infinitamente melhor e maior o que ele tem para você. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que nunca veio como sonho, como proposta ao teu coração, ele disse, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, esse versículo é infinito. Infinito. O que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca veio como sonho ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Mas a pessoa está apegada a credos, ela está apegada a dogmas, ela está grudada em doutrinas, ela está grudada em religião, em tudo que não presta. Larga essa porcariada toda, meu irmão. Una-se ao Espírito de Deus mais uma vez. O povo daquela época estava unidos ao Senhor. O Pedro estava ligado ao Senhor. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua oração. Gente, vamos orar pelo Pedro. Até quando? Até quando ele for solto lá da prisão. Enquanto ele não for solto da prisão, a gente para de orar por ele. Pessoal, vamos orar por Pedro. Quantas orações vamos fazer? Não vamos aqui falar em quantas, vamos apenas fazer. Amém, Jesus? E é ali, ó, contínua. Contínua. É aquele problema que você tem dentro da sua casa. É aquela adversidade que você está enfrentando com um ente querido seu. Você já falou? Você já brigou? Você já fez de tudo, hein? Tudo. Bom, pastor, e agora? Eu já te falei em uma pregação aqui que há momentos de falar, de agir, e há momentos de se calar. Mas se calar como? Eu me calo com a pessoa, mas eu não me calo diante de Deus. Eu vou fazer contínuas orações por aquela vida, até que eu veja o propósito de Deus se realizando na vida dele ou na vida dela. Caso contrário, eu não paro. Amém, Jesus? No demais, irmãos, que Deus fale ao teu coração. O que eu tinha para te trazer hoje foi isso aqui. Oração muda o rumo da tua história, da tua vida, e muda para pior ou para melhor? Sempre para melhor. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, eu venho diante do Senhor juntamente com toda a igreja, e eu venho fazer a oração agora, meu Deus, em relação a cada vida, a estes que aqui estão, a estes que participam comigo, a estes, meu Deus, que estão assistindo essa programação, aonde quer que estejam nesse exato momento. Meu Deus, que toda ação do inferno seja destruída, que toda amarração de Satanás, meu Deus, seja arrancada da vida destas pessoas, que todo espírito de adversidade, de necessidade, de sofrimento, de aperto, de amargura, de depressão e de tudo aquilo que provém do inferno, seja, meu Deus, arrancado, tirado e destruído, pois eu digo, espírito do inferno, fora dessas vidas, para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os envolva, que o Senhor os proteja, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam graças a Deus, e vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, irmãos, é para Jesus. Amém, Jesus? Digam graças a Deus. Esse é o recado de Deus para você. Coloque em prática. Eu falo isso todo final de reunião para você. Coloque em prática. Não basta ser ouvinte,
tem que ser praticante da palavra de Deus. Amém, Jesus?